Fala jovem, Rafão Siqueira falando aqui, estamos hoje no Bíblia Aberta e hoje vamos falar sobre jovem, você é forte. No livro de 1 João, capítulo 2, no versículo 14, diz assim: Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Hoje eu quero falar algumas coisas para vocês, jovens. Talvez nessa quarentena vocês estejam passando por alguma situação ruim, porque você está na sua casa e você começa a conviver mais com sua família, e você começa a ver mais do caráter das pessoas que são do seu convívio, assim como o seu caráter começa a aparecer um pouco mais. Talvez você esteja sofrendo para se adaptar com isso. Mas existem casos de pessoas que estão vivenciando em casa agressões psicológicas, emocionais e até mesmo físicas. E muitas dessas pessoas se questionam, aonde está Deus naquele que falava que era de Deus? Questionando a autoridade do pai, da mãe, porque não vê Deus nas atitudes deles. E eu quero dizer para vocês aqui uma coisa. Quando vocês questionam isso, vocês entram na primeira parte do versículo. Filhinho, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Aqui João está falando para os pequenininhos. Ele está dividindo ali. Quando a gente é criança, pelo menos eu falo pela minha criação, a gente aprende o Pai Nosso, por ser nosso país ser católico e eu não ter nascido em berço evangélico, eu aprendi a Ave Maria, aprendi o Credo, aprendi inúmeras rezas. E isso é uma cultura onde os pais nos apresentam o Papai do Céu, Deus. E logo na sequência, João começa a falar com os pais. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde um princípio. Então os pais já conhecem, e é obrigação sua, pai, obrigação sua, mãe, apresentar um Deus realmente amável e amoroso aos seus filhos. E talvez você que é jovem está pensando assim, poxa, mas os meus pais falam desse Deus, mas é um Deus que julga, é um Deus que condena, é um Deus ruim. E Deus não é um Deus ruim, Deus não é um Deus que te julga. Ele há de julgar um dia, e esse é o grande X da questão. Mas agora Ele é um Deus que ama, que está disposto a colocar na sua vida situações para que você o conheça, em intimidade. E Ele continua aqui. E Ele já passa para quando você está mais velho. Então você já era criança, falou com você, depois fala com seus pais e volta para você já na sua juventude. Ele fala assim, jovens, escrevi a vocês porque são fortes. E a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Quando você tem aquele sentimento de Deus não é esse Deus que me apresentam. Deus não é esse Deus que me julga, que me castiga por tudo e qualquer coisa que eu faça. Deus não é esse Deus que Ele fala para mim, mas não pune Ele por ser quem Ele é. Por Ele ser um agressor, por Ele ser uma pessoa que agride minha mãe, por minha mãe ser uma pessoa que agride seus filhos, que agride meu pai com palavras. E eu quero falar para vocês, talvez vocês fiquem se questionando e falando assim, para que viver assim? E eu quero falar para vocês, a palavra de Deus permanece em vocês porque vocês veem esses erros. E Deus também não concorda com essas coisas, mas Ele quer mudar toda essa situação. Então eu quero falar para você, jovem, que você tem que permanecer firme, que você tem que entender que você é forte porque a palavra de Deus permanece em você. E você pode sim vencer todas as circunstâncias, porque vocês já venceram o maligno. E isso está na palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo. Tamo junto, é nóis.